E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Esta história começa nas profundezas do oceano, onde vemos como se abriu uma fenda dimensional chamada o Abismo, da qual emergiu o primeiro Kaiju, uma besta colossal que avançou destruindo 3 cidades até que o exército, com aviões e tanques, finalmente o deteve após 6 dias de combate. Após esses acontecimentos, 6 meses se passaram e a Terra voltaria a ser atacada. E não seria a última vez, pois meses depois seguiriam vindo mais e mais Kaijus, deixando todo o mundo em crise. Isso obrigou os governos a se unirem para criar o Programa Jaeger, um programa onde se construíram robôs armaduras do tamanho dos Kaijus para enfrentá-los. Ao realizar os testes, os cientistas descobriram que a interface neural do Jaeger era demais para um só piloto. Assim decidiram modificá-lo para que 2 pilotos controlassem um hemisfério cada um. Graças a isso, começaram a ganhar as batalhas, o que transformou os pilotos em heróis e os Kaijus em mercadoria, pois o mundo agora se sentia seguro. Certo dia, na base do Alasca, conhecemos os pilotos Haled Beckett e seu irmão Yancey, que são chamados para responder a um alerta de um Kaiju de categoria 3 se aproximando. Enquanto se preparam para pilotar seu Jaeger, conhecemos o chefe de sistemas, Tendo Choi, e o líder do programa, o Marechal Stacker, que estava supervisionando tudo. Já acoplados, depois de realizar o enlace neural onde ambos entram na mente do outro para se vincular como um, vemos que o Jaeger dos irmãos, chamado Gypsy Danger, avança pelo oceano com a missão de defender o porto a 16 km da costa. Um barco preso na tempestade tem problemas, pois de repente, em frente a eles, emerge o Kaiju. No entanto, desobedecendo suas ordens, o Gypsy chega para resgatar o barco e iniciar a batalha ali mesmo. A luta começa com bons golpes e até conseguem atirar com seu canhão de plasma, e por um momento parece que venceram a besta. Mas depois que a base informa que o Kaiju continua vivo e sem que possam vê-lo, este se lança sobre eles. O Gypsy tenta usar novamente o canhão, mas desta vez o Kaiju se adianta. Arranca o braço do Jaeger e antes que possam pensar em um plano, o monstro atravessa o casco do capacete e leva Yancey. Sem opções, Haled utiliza sua vontade para atacar e, embora continue recebendo dano, consegue usar seu outro braço de canhão para explodir a cabeça do Kaiju, o que deixa o Gypsy sem energia e sem poder se comunicar com a base. No dia seguinte, quando um idoso e uma criança estavam procurando tesouros no gelo da costa, acabam sendo testemunhas de como Beckett traz com suas últimas forças o Gypsy. Após esses acontecimentos, 5 anos depois, a humanidade começou a perder as batalhas, já que os Kaijus aparecem cada vez mais frequentemente, o que levou a ONU a cancelar o programa Jaeger, deixando apenas 8 meses mais de financiamento. Eles utilizariam os fundos na construção de um muro costeiro no Alasca. Na construção de um desses muros, vemos novamente Beckett, que agora ganha a vida como um operário comum. Na hora do almoço, ele observa pela televisão que um Kaiju atravessou um dos muros como se fosse nada, mas foi derrotado pelos pilotos Jack e Herc Hansen a bordo do Striker Eureka e seus mísseis. Justo ali, ele recebe a visita do Marechal, que lhe oferece voltar a ser piloto do Gypsy, já que o reconstruíram, mas vê que ele se recusa, pois não quer mais ninguém em sua cabeça após a morte de seu irmão. No entanto, o Marechal lhe lança um discurso sobre o fim do mundo e como é melhor morrer lutando do que morrer observando, e assim o convence. Uma vez que chegam à última base em pé, a base de Hong Kong, ele conhece Mako Mori, que escolhe os candidatos a copiloto do Gypsy. Ao entrar, conhece a equipe de pesquisa, formada pelo Dr. Newton Geisler, um apaixonado pelos números, e um físico chamado Gottlieb. O tour pelas instalações continua pelo ateliê, onde observa como os Jaegers ainda em funcionamento estão em reparação e manutenção. Aqui vemos o Crimson Typhoon pilotado pelos trigêmeos Wei Tang, o T-90 Cherno Alpha, pilotado por Sasha e Alexis Kaidanovsky, e por último conhecem pessoalmente Hansen e seu filho. Após as apresentações, o Marechal revela que o plano definitivo será instalar uma cabeça termonuclear no abismo para fechá-lo. Após fazer seus cálculos, Gottlieb explica ao Marechal que, num futuro próximo, os Kaijus aparecerão a cada semana, depois a cada 8 horas, e assim por diante até que cheguem ataques duplos a cada 4 minutos. Mas ainda há esperança, pois ele conseguiu prever que é possível abrir as portas do abismo para entrar e lançar a bomba. Newton o interrompe para dizer que, segundo suas pesquisas, os Kaijus são clones e que, com o fragmento de cérebro que possui, podem se conectar e descobrir como entrar exatamente até o abismo. No entanto, todos acham muito absurda a ideia, então o mandam embora. Quando Mako estava mostrando o novo Gypsy, Beckett reencontra Choi. Ali ele descobre que, apesar de Mako ser a mais qualificada para ser piloto, o Marechal tem proibido que ela o faça por algum motivo. Mais tarde, Beckett conhece Jack, que imediatamente deixa claro que o considera apenas um estorbo. À tarde, começam os testes de copiloto, mas nenhum deles é capaz de acompanhar o ritmo de Beckett. Ao ver isso, ele obtém permissão do Marechal para enfrentar Mako, que afirma poder vencê-lo.
Ela prova ser superada por pouco, pois tudo termina em empate, e é por isso que Beckett a escolhe, mas o Marechal rejeita imediatamente. Beckett não entende por que tanta obediência e, embora tente descobrir, Mako apenas diz que deve respeitar o Marechal. Logo descobriríamos que o Marechal está muito doente. Ao mesmo tempo, no mundo ocorrem protestos pelo cancelamento do programa Jaeger. No laboratório, Newton decide arriscar e se conecta ao cérebro do Kaiju, conseguindo entrar na mente conectada destes. Antes de morrer, Gottlieb o desconecta. Por outro lado, Mako é visitada pelo Marechal, que, depois de pensar, lhe dá permissão para pilotar. Assim, ela chega até o Gypsy, onde se reúne com Beckett, e já acoplados começam um enlace neural e têm sucesso em se vincular. Em seguida, o Marechal vai ver a situação de Newton. Este explica que, quando se conectou ao cérebro dos Kaijus, viu como tudo isso segue ordens e são bestas de colonização enviadas por seus superiores chamados os Precursores, que vieram para consumir a Terra e de fato já estiveram na época dos dinossauros, mas a atmosfera os obrigou a esperar até que o mundo estivesse suficientemente contaminado. O Marechal pede mais informações e, como não obtém outro cérebro, o envia com um de seus contatos do mercado negro, Hannibal Shaw. Enquanto isso, nos treinos, Beckett tem uma lembrança de seu irmão que os desestabiliza, e embora ele retorne, vemos que Mako não, pois está revivendo o dia exato em que um Kaiju atacou sua cidade, matou sua família e a perseguiu. Isso faz com que inconscientemente ative o canhão de plasma. Beckett tenta fazê-la recobrar a consciência enquanto um Jaeger acaba de chegar, mas Mako está fora de si. Então, para detê-la, tendo Choi deve cortar o fornecimento de energia. Após o ocorrido, Jack se queixa abertamente de Mako e, quando a tem à frente, diz que ela deveria ter uma coleira para ser controlada. Isso faz com que Beckett o golpeie, iniciando uma briga que ganha sem dificuldade. Após isso, o Marechal informa que Mako não poderá mais ser piloto pela segurança de todos, mas Beckett sabe muito bem por que ele está retirando-a do programa, pois esteve em sua memória. Assim, descobrimos que no dia em que o Jaeger que salvou Mako foi pilotado pelo Marechal, ele a adotou como sua filha. Mas o Marechal não quer saber de nada e ordena acatar suas ordens ou ir embora. Dito isso, Beckett e Mako se reencontram no almoço. Ali ele pede desculpas por não ter avisado sobre os riscos do primeiro enlace. Eles são interrompidos quando de repente um Kaiju categoria 4 sai do abismo direto para Hong Kong. O Marechal envia todos os Jaegers, exceto o Gypsy, para proteger a costa. Por outro lado, Newton, que seguindo as indicações do cartão do Marechal, chega à base de Hannibal Shaw. Lá ele pede um cérebro que precisa para se conectar novamente a um Kaiju. Enquanto isso acontece, nos encontramos com a besta categoria 4 que acaba de emergir e ataca o primeiro Jaeger asiático. Este ativa suas hélices cortadoras e, com uma manobra, devolve o golpe ao Kaiju. Outro Jaeger chega, porém ele é muito lento para esquivar do ataque da cauda do monstro. Ao ver que estão sendo derrotados, os Strikers abandonam sua posição para se juntar à batalha, mas estão muito longe para evitar que o Kaiju cuspa ácido sobre Sherlock. Quando estão prestes a chegar, de repente emerge outro Kaiju para terminar de destruí-lo. Striker continua sozinho e tenta ativar seus mísseis, mas justo então o Kaiju lança uma onda de choque que deixa o Jaeger e toda a base inabilitados. Sem opções, o Marechal aceita colocar o Gypsy em funcionamento, já que é o único Jaeger analógico que funciona com energia nuclear. Uma das criaturas ataca a cidade e, enquanto isso, Hannibal Shaw decide se refugiar em seu bunker privado e expulsa Newton, pois acredita que ao estar conectado com os Kaijus eles estão buscando por ele. Então Newton corre desesperado até chegar a um bunker público. Enquanto isso, os Hansen decidem sair à superfície para chamar a atenção do Kaiju e assim distraí-lo até que cheguem os reforços. Eles têm sorte, pois justo ali aparece o Gypsy. A batalha começa com este Jaeger arrancando parte do corpo deste Kaiju, mas em seguida a fera consegue capturá-lo e o arremessa no porto. Já de pé, o Jaeger Gypsy responde com o modo foguete de seu punho, em seguida golpeando-o com os containers do local. Contudo, este Kaiju é muito forte e só conseguem vencê-lo com o canhão de plasma atirando várias vezes. Ao mesmo tempo, a má sorte persegue Newton, pois logo é encontrado pelo Kaiju. Mas felizmente o Gypsy chega ao resgate de todos e com um barco como espada ataca o monstro. Porém isso não é muito útil, já que a cauda do Kaiju é rápida o suficiente para ganhar tempo e assim surpreendê-lo através de um edifício. No meio dos golpes, o Kaiju lança seu ácido sem sucesso e, embora tente usar sua cauda, acaba perdendo graças ao gás congelante do Gypsy, que congela a cauda que é despedaçada em seguida. Mas a coisa não termina, pois o Kaiju o captura e desdobra suas asas para tentar levá-lo para fora da atmosfera. No entanto, Mako ativa as espadas com as quais finalmente o vencem, partindo-o ao meio. Estando em queda livre, para amortecer a queda, utilizam o reator do Gypsy. Já tendo passado o perigo, Newton retorna com Hannibal Shaw exigindo o cérebro que ele tinha. Quando os pilotos voltam, vemos que são recebidos como heróis, mas o Marechal ordena reiniciar a contagem para a aparição do próximo Kaiju.
Todos são testemunhas de sua doença, pois ele sangra pelo nariz sem perceber, tudo isso porque no passado, quando foi piloto de um Jaeger, isso o afetou. Por outro lado, na cidade, começou a extração do material Kaiju. Aqui, os empregados de Hannibal Shaw descobrem que o cérebro secundário do Kaiju está danificado, mas justo ali são testemunhas do nascimento de sua cria, que quase devora Newton, embora não resista por ser prematuro. Ao ver isso, Hannibal se vangloria por tê-lo previsto, mas de repente, por uns instantes, o Kaiju retorna à vida para devorá-lo. No entanto, o pequeno monstro se engasga e enfim morre. Quando Beckett pergunta ao Marechal sobre sua doença, este revela que se deve ao fato de os primeiros Jaegers terem muita radiação e que a maior exposição foi em Tóquio, onde salvou Mako pilotando um Jaeger sozinho. Desde aquele dia se retirou, já que voltar a um Jaeger significaria morrer pela radiação. Nesse momento são interrompidos por Tendo, que avisa sobre a presença de 2 Kaijus no abismo. Isso contradiz Geisler, já que ele havia previsto que seriam 3. O Marechal ordena preparar os últimos 2 Jaegers e como Han Senpai está ferido, o Marechal decide substituí-lo como piloto. Após um discurso motivacional e da despedida de Jack e seu pai, a missão final começa. Ao mesmo tempo, os cientistas realizam um enlace e descobrem que o plano não funcionará, pois os Jaegers não poderão entrar completamente no abismo. Gypsy e Striker começam a submergir e logo chegam à entrada, onde observam que os Kaijus esperam pacientemente que saltem. Antes que o plano possa fracassar, os cientistas chegam e explicam que para poder entrar na fenda devem estar sujeitos a um Kaiju, já que o abismo lê o DNA alienígena. A situação piora quando aos olhos deles aparece um Kaiju categoria 5, o primeiro de sua classe. Gypsy planeja encontrar uma abertura para entrar, mas em seguida é atingido pelos outros Kaijus que em equipe lhe arrancam um braço. Após matar um Kaiju com sua outra espada, ele usa a mesma para cortar ao meio e assim matar o Kaiju crocodilo. Enquanto isso, Striker consegue ferir o maior, fazendo com que este peça reforços, dando a oportunidade para o Gypsy. Por um momento eles hesitam, mas todos sabem que o sacrifício é necessário. Assim, Striker ativa suas bombas, exterminando os Kaijus imediatamente. Sem opções e sem mais bombas além do próprio reator do Gypsy, este decide usar seu próprio corpo como arma. Embora o Kaiju categoria 5 volte a aparecer em vez de detê-lo, é utilizado como chave no abismo. Eles enfim entram na dimensão Alien, e uma vez lá o oxigênio de Mako está no limite e como já não é mais necessário, Beckett lhe entrega seu suprimento e a envia de volta à superfície, enquanto ele usa suas últimas forças para chegar ao interruptor manual e assim ativar a detonação do reator. O Jaeger chega próximo a uma plataforma onde os precursores habitam, e quando faltam alguns segundos para a explosão, Beckett se injeta do Jaeger. Logo acontece uma grande explosão nuclear onde aquilo fecha o portal. Tanto Mako quanto ele chegam à superfície e, embora a princípio Beckett não tenha pulso, ao ouvir o choro dela ele reage. Todos comemoram a vitória e logo a dupla é resgatada. De volta à cidade destruída, vemos Hannibal Shaw, que sai vivo do estômago do Kaiju prematuro. A história continua 10 anos depois com Jake Pentecost, filho biológico do Marechal. Jake não é nenhum herói, pois passa seus dias festejando como um influenciador médio e se sustenta vendendo peças de Jaegers desmantelados no mercado negro. Uma noite ele se infiltra com outros em um depósito em busca de um capacitor de plasma. Eles chegam ao local, mas não encontram a peça, fazendo os rapazes pensarem que Jake os traiu e estão prestes a matá-lo. No entanto, ao descobrir que o verdadeiro ladrão ainda está por perto, ele usa uma distração para persegui-lo. Após uma perseguição, Jake é cercado, mas era uma armadilha, pois faz com que caiam em um calabouço. Ele continua avançando e consegue alcançar o ladrão, que foge, mas graças ao seu radar localiza seu esconderijo no dia seguinte em uma oficina antiga. Lá ele descobre que há um mini Jaeger chamado Scrapper em construção, sob a responsabilidade do ladrão, que na verdade é uma adolescente chamada Amara Namani. Nesse momento a polícia chega, então eles escapam em Scrapper. Mais tarde eles notam a presença do Jaeger November Ajax. O pequeno Jaeger Scrapper usa bombas de fumaça para tentar despistá-lo, mas não funciona. Então Jake ordena subir até a cabeça de Ajax, onde detona uma de suas células de energia, imobilizando-o, mas não por muito tempo, pois são capturados. Já nas celas, durante uma conversa, Amara revela que construiu o Scrapper porque acredita que os Kaijus retornarão e quando isso acontecer ela não espera ser salva. De repente, Jake é levado para a sala de visitas, onde se reencontra com sua irmã Mako em holograma. Ela oferece sua liberdade em troca de retornar ao programa Jaeger como oficial, junto com Amara como cadente. Sem opções, ambos são levados para a base na China. Lá, Jake reencontra um velho amigo com quem não se dá bem, o oficial Nate Lambert. Ao ouvir a conversa deles, Amara descobre que Jake é filho do famoso Marechal. Mais tarde, Nate apresenta os outros cadentes, que são todos adolescentes.
As simulações começam e Amara falha sem chance alguma, pois é um teste realista. Jake tenta defendê-la, alegando que a simulação é demais para um cadete, mas Nate discorda. Mais tarde, os dois chegam a um acordo de paz até que os cadetes se formem. Nate revela que o programa está em perigo, pois Shaw está prestes a ganhar a corrida armamentista com seus drones, e Yeager sem piloto. No dia seguinte, Shaw chega à base acompanhada de seu braço direito, Newton. Este se reencontra com Herman, que o leva ao seu laboratório para mostrar seu último projeto, onde planeja implantar propulsores à base de sangue de Kaiju nos Yeagers, já que tal fluido reage ao contato com outros elementos raros da Terra. Newton se recusa a ajudá-lo, pois acredita que o trabalho de Shaw resolverá todos os problemas. Sua conversa chama a atenção de Shaw, que imediatamente ordena que ele se afaste de Herman até que seu projeto seja escolhido pelos altos comandos. Mais tarde, Shaw apresenta o funcionamento de seus drones, alegando ser a melhor opção. Enquanto isso, Mako revela a Jake que planeja votar contra e que o quer pilotando o Gypsy como um dos guardas de honra no dia da votação. Assim chega o dia e o Gypsy aterrissa pilotado por Jake e Nate, enquanto Mako se aproxima em um helicóptero. No entanto, instantes depois da chegada de Shaw, do mar emerge um Yeager hostil fora de controle chamado Obsidian Fury, que ataca com mísseis. Mako descobre algo sobre a energia de Obsidian, mas este bloqueia sua comunicação antes que ela possa dizer a Jake. Assim começa a batalha entre os Yeagers, com o Gypsy sendo tão espancado que precisa sacar a espada. Obsidian tem 2 espadas e elas em chamas. Os Yeagers lutam, e no combate entre os dois, o helicóptero de Mako é atingido e começa a cair, então o Gypsy usa sua onda de gravidade para imobilizar Obsidian e ir atrás dela, que acabara de enviar informações importantes. Infelizmente, Gypsy não chega a tempo e Mako morre. Quando Obsidian observa que há mais Yeagers a caminho, decide se retirar. Mais tarde, quando Jake lembra de sua irmã, ele encontra Amara praticando o enlace neuronal ainda sem sucesso. Jake, agora mais compassivo, decide ajudá-la conectando-se com ela. Graças às suas lembranças, descobrimos que Amara perdeu sua família em um ataque de Kaiju, quando todos foram esmagados. Tudo isso é demais para ela, então ela falha novamente. Logo depois, Jake participa de uma reunião onde Herman consegue decodificar a mensagem de Mako, mas ainda não sabe o que significa. Enquanto isso, Shaw informa a Newton que seu projeto foi aprovado e que precisa ser implantado em 48 horas. Então ele ordena que Newton trabalhe horas extras como qualquer chinês. Após estes acontecimentos, Newton volta para casa e descobrimos que agora vive com o cérebro do Kaiju, o qual ele trata como uma namorada e até tem relações sensoriais com ele. No quartel, as diferenças entre os cadetes começam a ser notadas, pois a inveja da cadete Victoria a leva a brigar. A discussão com Amara não durou muito, pois Nate apareceu para colocar ordem em homenagem à falecida Mako. Momentos depois, Herman informa que decodificou a mensagem de Mako, que é a localização de uma base abandonada na Sibéria. Para investigar mais, Gypsy é enviado para lá, onde logo se reencontra com Obsidian Digger, que está mais focado em destruir a base do que eles. A batalha recomeça com Gypsy empurrando-o por uma fenda. Eles ressurgem do gelo e Obsidian usa seu núcleo de energia para atacar, fazendo com que Gypsy se refugie na água. De lá, usa bombas para também submergir Obsidian e surpreendê-lo. Os golpes continuam na superfície, onde Jake e Nate realizam uma velha manobra com a qual conseguem danificar Obsidian. Este contra-ataca com suas espadas, mas desta vez não funciona, pois Gypsy se esquiva e por meio de um golpe direto em seu núcleo, o inimigo é derrotado. Imediatamente, os pilotos descobrem que o Yeager não é pilotado por humanos. Ao analisá-lo, Herman explica que se trata de um cérebro de Kaiju, que parece ter sido criado na Terra por humanos. Amara, muito curiosa, descumpre ordens e convence seus colegas a se infiltrarem em Obsidian. Tudo termina mal, pois um deles é queimado pelos líquidos quentes do Yeager. Como consequência, Amara é expulsa. Aqui, Jake lhe dá um discurso sobre como só ela pode definir quanto vale, e não a opinião dos outros. No entanto, antes de partir, ela menciona que descobriu que Obsidian tem tecnologia das indústrias Shadow, pois reconheceu o cabeamento particular. Com essa informação, Jake, Nate e Herman começam a agir para descobrir a verdade. Ao mesmo tempo, nas indústrias Shaw, justo quando o programa atinge 100%, Newton testemunha como perde o controle de 2 de seus drones, que acabaram de chegar à base Junior. Eles mostram estar sendo dominados por genética Kaiju, e logo toda a armadura é consumida pelo alien que cresce dentro dela. Em meio ao pânico, Newton se reencontra com Herman, que acredita que os drones assassinos foram construídos por Shaw às suas costas. Mas antes de continuar falando, são encontrados pelos guardas das indústrias Shaw. Enquanto isso, vemos que na base os Yeagers ativos estão sendo facilmente derrotados, pois não tem tempo para reagir. De novo com os cientistas, eles agem um pouco e conseguem se libertar dos guardas, chegando e assumindo o controle do laboratório. Mas é aqui que Herman descobre que o culpado de tudo é Newton.
pois acabou de desdobrar seus outros drones para começarem a abrir abismos por toda a costa do Pacífico. Na base, tudo piora cada vez mais, pois um dos ataques mata o líder do programa, o Marechal Juan, e todos se perguntam o que diabos aconteceu. Acontece que Newton, ao ter essa relação sensorial com os kaijus e estar conectado ao cérebro, acabou sendo manipulado por eles sem perceber. Podemos ver em meio às revelações quando Newton, controlado pelos precursores, estava prestes a matar Herman, mas Shaw aparece e salva Herman. Na verdade, estava prestes a atirar nele, mas Herman sente pena e evita, permitindo que ele escape. Em seguida, informa tudo a Jake e, graças a Shaw, conseguem desativar todos os drones antes de serem esmagados. E dezenas de kaijus atravessassem os abismos, embora não tenham conseguido evitar que alguns kaiju cruzassem a tempo na costa oriental. Após o perigo, Jake volta a integrar a Mara como construtora, já que as mortes provocaram escassez de pessoal. Momentos depois, Herman chega ao local acompanhado de Shaw. Ao analisar o comportamento dos atuais e antigos kaijus, descobrem que seu verdadeiro objetivo é o Monte Fuji, no Japão, onde há abundância de elementos raros que reagem com o sangue dos kaijus. Herman compreende que se os kaijus alcançarem, eles contaminarão a atmosfera tão rapidamente que toda a vida será extinta. Como estão muito longe, Herman decide arriscar e executar seu programa de propulsores. Como a maioria dos pilotos estão mortos, os cadentes são promovidos a oficiais para ir para a guerra. Assim, os últimos 4 Jaeger são injetados como foguetes espaciais e seguem para o Japão. Enquanto isso, os kaijus destroem tudo que veem. Não demora muito, os Jaeger chegam a Tóquio, onde interceptam os kaijus. O Jaeger Athena começa com um bom corte e um poderoso chute, mandando um kaiju para o ar. Gypsy tenta atacar o outro, mas este absorve sua energia e devolve o golpe. Então chega o Jaeger de Amara, o Bracer Phoenix. Ela usa seus mísseis, mas eles não são eficazes. De pé, Gypsy usa sua onda de gravidade e começa a lançar edifícios no kaiju. Perto dali, a Athena é tão boa que 2 kaijus se unem para encurralá-la. Então o Jaeger Guardian Bravo deve apoiá-la com seu chicote. A batalha está sendo vencida pelos Jaegers, então Newton, que está lá, ativa drones parasitas de uma fábrica de Shaw. E rapidamente se fundem com os kaijus para formar um só, mais poderoso e maior. Os Jaegers avançam com 2 arsenais, mas um único golpe do kaiju os faz voar. Guardian se levanta imediatamente e tenta atacar sozinho, mas é humilhado. E o Jaeger é desabilitado com um de seus pilotos morrendo. Graças a Herman, eles descobrem a localização dos 3 cérebros secundários que o kaiju possui. A seguir, por meio de um ataque em equipe, Athena destrói o primeiro, mas logo o Digger é golpeado e destruído pelo kaiju. Fênix tenta atacar, mas é despedaçada facilmente, e seus pilotos têm que ejetar rapidamente para não morrerem. O último de pé é Gypsy, que consegue danificar o kaiju com seu canhão de plasma, mas em troca, Nate é ferido. Sem rivais, o kaiju agradece a Newton e começa a avançar em direção ao Monte Fuji. Mas Jake não desiste e planeja continuar por conta própria, o que é impossível. Então Amara chega até ele e assume o controle de copiloto. Este Jaeger está muito danificado, então planejam usar os propulsores para avançar. Como estão longe demais, Shaw entra em cena pilotando o Scrapper. Ela se aproxima e solda o propulsor de foguete na mão do Gypsy. Com isso, começam a subir, incluindo o pequeno Jaeger Scrapper, que ficou preso. Quando alcançam a altura suficiente, deixam-se cair e, usando o canhão de plasma, fixam seu curso direto ao kaiju. Quando estão perto e deveriam ter sido ejetados, o sistema falha e parece que vão morrer no impacto. Mas justo ali aparece o Scrapper, que os ajuda a escapar a tempo. Enquanto o kaiju recebe o golpe em cheio, causando uma grande explosão de energia. Em seguida, vemos o kaiju morto partido ao meio. Newton falha, mas diz ter um plano B, no entanto, Nate aparece para detê-lo. Antes de terminar, Jake ordena a Newton dizer aos precursores que a humanidade não tem medo, pois na próxima vez serão eles que irão atacar.